Lucas capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 10 ao 13. Vamos lá. Lucas capítulo 13, versículos 10 ao 13, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nesta noite nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Vem, Senhor, tocar as nossas vidas, transformar as nossas vidas nesta noite, consolar, confortar, fortalecer, desafiar, curar, libertar, Senhor, através do poder da tua palavra que sara os corações, sara as feridas, sara as vidas, liberta o cativo. Senhor, nós cremos no poder da tua palavra, Senhor, que muda a nossa história e muda a nossa vida. Fala, Espírito Santo, com cada pessoa neste lugar, que a tua unção esteja sobre a minha vida. Senhor, a minha incapacidade de falar, de ser a boca do Senhor, que a tua unção esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa, para ouvir. Abra os seus ouvidos para ouvir, Senhor, a tua voz, não a voz de homem, mas a voz do teu Espírito, do teu coração, Pai. Abençoa as pessoas que estão nos assistindo pela internet, em suas casas, em outros países, pessoas que vão assistir pela televisão. Espírito Santo, fala com cada vida, Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga amém. Fale para a pessoa que está do teu lado, Deus quer falar com você, querido. Jesus já estava há alguns meses apenas da cruz, de terminar o seu ministério. Na verdade, esta é a última vez que aparece Jesus ensinando em uma sinagoga. A sinagoga era diferente do templo. Na sinagoga não tinha sacrifícios. As sinagogas, elas se espalharam por Israel, depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia, porque quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles estavam longe do templo, longe da casa de Deus, que ficou em Jerusalém, destruída, e eles queriam estudar as Escrituras, o Torá, e então eles começaram a se reunir em uns pequenos lugares para estudar a Bíblia. Aquele lugar de estudo, aquele lugar de relacionamento, de comunhão, se tornou as sinagogas. E quando eles voltaram do cativeiro, as sinagogas se espalharam por todo Israel. Acredita-se que na Galileia, na região que Jesus estava pregando, havia por volta de 250 sinagogas somente naquela região. Dizia-se que na cidade de Jerusalém havia por volta de 500 sinagogas só na cidade de Jerusalém. E ali era o lugar onde as pessoas se encontravam, ali era o lugar de comunhão, era a igreja deles. Embora ali não oferecesse sacrifícios, era um lugar em que a comunidade se reunia. Na verdade não tinha pastor, não tinha alguém muito entendido, as sinagogas eram lideradas por leigos, havia um chefe da sinagoga que era um leigo, e então quando sabiam que havia um mestre naquela região, naquela cidade, geralmente convidava para ensinar e falar ali na sinagoga. E a Bíblia fala que Jesus estava ali num sábado ensinando ali na sinagoga, e de repente naquela reunião ele, enquanto está pregando, os seus olhos, a palavra usada, os seus olhos se fixam em uma mulher, uma pessoa que estava lá no fundo da sinagoga, porque as mulheres não sentavam junto com os homens, as mulheres ficavam lá atrás, os homens sentavam na frente, mas Jesus notou aquela mulher chamou a atenção de Jesus, foi um breve
olhar que ele bateu nela, e de repente ele para de pregar para poder ministrar a esta mulher, porque a Bíblia diz que havia ali naquela sinagoga uma mulher que estava doente há 18 anos, um espírito de enfermidade a deixara doente. Você sabe o que é 18 anos doente? Ela era encurvada. Ela tinha um problema na coluna e ela andava encurvada para todos os lugares há 18 anos. Se você anda encurvado, você não consegue levantar direito a sua cabeça, o seu pescoço. A palavra usada é que o queixo dela praticamente era quase que encostado no seu peito. Ela andava encurvada, sem ter muita visão das coisas que aconteciam, sua vida limitada, os seus olhos olhando o tempo inteiro para o chão, sem encarar a pessoa, sem ver, sem olhar nos olhos das pessoas, sempre olhando para baixo. Por 18 anos esta mulher estava desta maneira. Na verdade, se eu calcular aqui a época, esta mulher ficou doente quando Jesus tinha aproximadamente 13 anos, 14 anos de idade. E agora Jesus com quase 33, e esta mulher está ainda desta maneira. Na verdade, pela época, pelo quanto as pessoas viviam naquela época, aquela mulher já passara a metade da sua vida, pelo menos desta maneira. Ela vivia doente. A dor de viver com as costas curvadas, a falta de posição para dormir, a dor de não ter remédio que alivia, a dor dos ossos, a dor de não... Era uma mulher de não ver beleza em si, a dor de olhar para si mesmo e ser diferente das outras pessoas, de ser ponto de referência. Está vendo aquela mulher encurvada ali, de ser uma pessoa que, além de tudo, sendo julgada pelas pessoas, porque naquela época em Israel, se você tivesse uma doença grave, você deve ter feito alguma coisa para entristecer a Deus. Você deve ter cometido algum pecado muito grave, talvez na sua juventude, e por causa disto uma maldição veio sobre a sua vida, e agora você está afadada a viver a vida inteira encurvada. Por que Deus permitiu isto comigo? Por que Deus me deixou desta maneira? Por que Deus permitiu que eu viva assim? Enfim, além de ela ser mulher e não achar beleza, não é fácil uma pessoa conviver com uma cicatriz, uma mulher conviver com uma cicatriz, uma mulher conviver com um defeito à vista de todas as outras pessoas. Todos notavam, não tinha como encobrir, esconder. Ela andava por todos os lados curvada, por 18 anos de dores, de desprezo, de sofrimento, de questionamentos espirituais, de orações, de preces. Porque o Senhor não me cura? Porque o Senhor não age? Você já pensou isso na tua vida também, meu amado? Quando você está em uma situação que parece que Deus realmente não age e abandonou você. E esta mulher, ela estava lá naquele dia na sinagoga. E uma coisa interessante é que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da discriminação, apesar dos problemas, ela estava lá numa sinagoga para estudar a Torá, para ouvir algum mestre ensinar o Velho Testamento, para ouvir alguém falar de Deus. Apesar da sua condição, ela não perdeu a sua fé.
ela não perdeu a esperança de ir na casa de Deus. Porque não é fácil uma pessoa viver num estado assim e ainda assim acreditar. Eu ainda assim acredito, eu ainda assim eu vou para lá, eu vou para a igreja, ainda assim eu vou lá ouvir a palavra, ainda assim eu vou lá buscar a Deus, eu vou atravessar os preconceitos, as lutas, as dores, e eu vou chegar ali naquele lugar. A Bíblia fala que esta mulher estava há 18 anos, ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Eu estava lendo a Bíblia pensando que bastava dizer que ela andava encurvada e ponto final, mas Lucas ele acrescenta que sem de modo algum poder endireitar-se. Isto significa que esta mulher tentava endireitar-se por muitas vezes, fazia um esforço, fazia força, tomou remédios, fez qualquer coisa que falaram para ela, ela tentava endireitar-se, mas de jeito nenhum ela conseguia tirar os seus olhos do chão e conseguia endireitar as suas costas. Ela tentara, talvez muitas vezes com esforço, mas sem de maneira nenhuma ela não conseguia endireitar-se. A Bíblia fala que isto estava sendo causado por um espírito, um demônio, um espírito de enfermidade. Satanás a mantinha presa por 18 anos. Por 18 anos ela estivera presa. 18 anos presa. Ela ia à igreja, mas estava presa. Ela ia à sinagoga, mas ela estava presa. Você pode ir à sinagoga, você pode ir à igreja e ainda assim estar preso por alguma coisa que prende você, alguma coisa que escraviza você, alguma ação do diabo na sua vida. Eu não estou falando de possessão demoníaca, porque eu não acredito que demônios possuem a vida de crentes, mas eu estou falando de influência do inimigo, que oprime, que engana, que escraviza às vezes as pessoas, e uma pessoa pode estar dentro da igreja e ainda assim sofrer influências malignas na sua vida e ser escravizada em alguma coisa, às vezes ser escravizada por pecados, por vícios, enfim, há tantas coisas que podem escravizar a vida das pessoas. Mas o bom é que, apesar de toda a dor, a mulher estava lá. Havia esperança no seu coração. Quero ouvir a Deus. Quero ouvir o ensino. E naquele dia eu não sei, a Bíblia não fala se ela sabia que havia um mestre diferente lá para ensinar, mas ela de qualquer forma estava lá na sinagoga, lá atrás, e Jesus estava ensinando, Jesus estava, a palavra que é ensinando, ele estava ensinando as escrituras e de repente a atenção dele foi chamada para esta mulher. Ele viu que nenhuma outra pessoa vira. Ele viu a dor, ele viu o sofrimento, ele viu a situação daquela mulher. Todos viram aquela mulher, mas ele a viu de uma maneira diferente. Ele enxerga coisas que ninguém enxerga. Ele enxerga a tua vida, ele enxerga prisões que ninguém enxerga. Ele enxerga coisas que o diabo usa para prender você e amarrar, entristecer você, que ninguém enxerga, porque geralmente as pessoas enxergam com os seus olhos naturais, e nem sempre aquilo que aparece nos olhos naturais é a realidade da vida. Então você pode parecer que está sorrindo e que tudo está maravilhoso na sua vida, e é isto que as pessoas enxergam em você, mas Deus pode enxergar coisas diferentes na sua vida. Deus pode ver coisas que ninguém vê.
Deus pode ver prisões que ninguém vê. Deus pode ver amarras na vida da pessoa que ninguém vê. Tudo está bem aos olhos dos homens, mas Deus, os olhos dele penetram onde ninguém enxerga. Porque as pessoas poderiam pensar, bom, esta mulher já está acostumada com esta situação. Esta mulher já está acostumada com o sofrimento. Porque 18 anos de sofrimento é uma vida inteira. Você se acostuma com a dor. Você se acostuma em viver daquela maneira, e talvez esta mulher esteja acostumada a viver desta maneira, mas naquele dia, Jesus estava lá, e quando Jesus está em um lugar, alguma coisa sobrenatural, com certeza vai acontecer, queridos. Ele é um Deus que se compadece, Ele é um Deus que liberta a vida das pessoas, e a gente pode ser crente e ter prisões na nossa vida, você pode ser crente e ter prisões na sua vida financeira, você não consegue controlar a sua vida financeira, é uma cadeia que te prende, é uma algema, é algo que o diabo, é uma corrente do inimigo, para prender você. Você é escravo, você está na casa de Deus, mas é escravo de alguma coisa. Satanás, às vezes, ele mantém pessoas presas em algo, em uma área da vida dela, e às vezes as pessoas passam a vida inteira sentadas em um banco de uma igreja, e 18 anos, e 20 anos, e ainda coisas na sua vida que elas são escravas, elas são crentes, elas estão lá ouvindo a pregação da palavra de Deus, mas há coisas na vida que aprisiona e que prende a vida daquela pessoa. Jesus estava lá ensinando a Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus, vendo-a, chamou-a. Aquela mulher estava lá atrás. E Jesus a viu e chamou aquela mulher. Ei, você aí, vem cá. Ela tinha uma decisão naquele instante a tomar, uma vergonha. Você pode imaginar ela caminhar daquele jeito, caminhar encurvada, passar na frente das outras pessoas, os olhares de todas as pessoas nela. Às vezes a gente prefere morrer escravo de alguma coisa do que as pessoas fixarem os olhos nas nossas deficiências. Às vezes nós temos deficiências na nossa vida, mas nós queremos mantê-las escondidas, nós não queremos que os outros, às vezes as pessoas até percebem, mas nós não queremos expor, nós não queremos que sejam expostas as coisas, porque Ele me chamou nesse instante, eu estou aqui no meu cantinho, escondida aqui, e eu vim para esse lugar me arrastando, porque eu quero ouvir o ensino, e às vezes eu até esteja acostumada com esta deficiência em minha vida, e uma prisão em minha vida. Às vezes a gente se acostuma com as prisões em nossa vida, e a gente não quer exposição. Eu não quero que Ele me chame para frente, eu não quero que Ele fale de mim. Pastor, eu quero continuar no meu cantinho na igreja, que ninguém me veja, ninguém perceba, porque às vezes você foi machucada, e você não quer que ninguém perceba nada, e às vezes a gente impede que Deus liberte a nossa vida, porque a gente prefere ficar no nosso cantinho, que todos nos vejam, mas que pensem que está tudo bem. Não tem problema que me vejam. Mas às vezes as pessoas não enxergam o que precisariam enxergar. Porque às vezes o que você demonstra não é o que é a realidade. Às vezes você está sentado no banco da igreja chorando, mas as pessoas olham para você e você está sorrindo. Às vezes você está sentado no banco de uma igreja, ali, derrotada, cabisbaixo, e você não quer que ninguém perceba nada da sua vida. Eu não quero
Eu sou crente, eu tenho que sempre estar sorrindo. Eu não posso demonstrar que eu sou humano. Eu não posso demonstrar fraquezas. Eu não posso demonstrar que eu sou uma pessoa igual às outras pessoas. A gente gosta de demonstrar que nós somos super-homens, super-mulheres. E os outros veem uma coisa que às vezes não é aquilo que a gente precisa que se veja. E Deus vê as coisas diferentes. Porque Deus vê coisas que ninguém vê, e Ele vê para libertar, para curar, porque Ele não quer que você fique a tua vida inteira escravo de alguma coisa. Deus não quer que você fique a vida inteira escravo de um pecado. Deus não quer que você fique a vida inteira escravo, que o diabo mantenha você preso em alguma coisa na sua vida. Às vezes são temores, às vezes é uma depressão, às vezes é medo de alguma coisa, é medo que aconteça alguma coisa, é medo do futuro. Eu me lembro, às vezes tem pessoas que elas têm medo de pegar um metrô, um ônibus e se contaminar com uma doença. O medo, e às vezes o medo se torna uma prisão na vida da pessoa. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de segurar ali no corrimão do ônibus e de repente pegar um vírus, uma doença, alguma coisa em minha vida, e a pessoa é crente, mas às vezes há uma prisão na vida dela, algo que amarra, que prende a vida dela, ela não é livre. Ela não é livre. Na verdade, Jesus ele está falando aqui, os milagres na Bíblia vêm para nos ensinar algumas coisas, porque um dos problemas era que quando Jesus ensinava, os religiosos odiavam por causa das coisas que Jesus falava. Jesus ele estava sempre ensinando. A Bíblia não fala todas as coisas que ele ensinava, mas o ensino dele era uma ofensa para os religiosos. Sabe por quê? Porque os religiosos gostam de manter as pessoas cativas. A religião gosta de manter as pessoas presas. Não faça isto, não faça aquilo, não faça aquilo outro. A religião gosta de escravizar as pessoas. A religião não liberta a vida das pessoas. A religião dos judeus escravizavam as pessoas. Deus fez o sábado para o homem descansar. Deus fez o sábado para o homem poder estar em casa e repousar, refazer as suas forças. Mas a religião transformou o sábado numa lei de que tudo é pecado naquele dia, você não pode se mover, que é pecado. E a religião coloca temor na vida das pessoas. As pessoas religiosas são as pessoas mais escravas. Na sinagoga estava cheio de escravos. Na igreja dos judeus estava cheio de escravos. O capítulo começa a falar de uma história. Jesus ele começa a falar, umas pessoas chegam para ele, falam para ele a respeito de galileus que haviam morrido, e Jesus falou: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que vocês porque eles morreram? Não, eu digo para vocês que se vocês não se arrependerem, todos de igual modo vão morrer, vão perecer. Então falaram, Jesus falou: ou vocês acham, sabe aqueles 18 que a torre de Siloé caiu? Vocês se lembram esses dias aí? A torre de Siloé caiu sobre 18 pessoas e matou aquelas 18 pessoas. Vocês acham que aquelas 18 pessoas eram piores do que vocês? Eu digo para vocês que vocês não se arrependerem, todos vão morrer, todos vão perecer da mesma maneira. Jesus ele conta então uma história. Ele fala a parábola da figueira, que o homem plantou uma figueira no meio da plantação de uva, e ele foi ver se tinha fruto lá, mas ele não achava fruto nenhum. E então ele falou: eu vou cortar esta árvore. Mas alguém falou para ele: Senhor, deixa um pouco mais, veja até o ano que vem, quem sabe ela produza um fruto, e se ela não produzir fruto, então o Senhor pode cortá-la. Jesus ele estava falando sobre vida, e as pessoas estavam falando sobre religião, porque às vezes as pessoas preferem ficar escravas da religião, escravas de costume. Você já viu que qualquer coisa que a gente coloca na internet, se eu coloco uma fotografia na internet, cada pouco eu tenho que ficar olhando para ver se alguém não escreve uma besteira ali, porque as pessoas são escravas, são religiosas. Se eu venho com uma camisa xadrez bacana, tem gente que acha menos espiritual.
que eu estaria mais crente se eu estivesse de gravata. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca usou gravata, nem sabia o que era isto. Jesus usava vestido. Semana que vem eu vou vir de vestido aqui. Igual Jesus. Eu sou bonzinho, mas você não me conhece. Esses dias eu ia arrumar uma túnica branca, sem brincadeira. Ia vir aqui para o culto de túnica branca para pregar. Ia pregar aqui uma túnica longa, branca. Falar, queridos, eu estou mais parecido com Jesus na roupa do que qualquer um de vocês. Era isso que Jesus usava. Mas as pessoas gostam de escravizar as outras pessoas. A mulher estava lá há 18 anos que ela era oprimida pelo diabo. Filha de Abraão, 18 anos que era cativa, 18 anos Jesus fala aqui no texto, 18 anos a quem Satanás trazia presa, no versículo 16, há 18 anos presa, frequentando a sinagoga, e nada libertou aquela mulher, ela continuava escrava, ela continuava encurvada, ela continuava sem visão. Quanta gente fica na igreja 20 anos e continua sem visão. O pastor fala, e ela continua não enxergando nada 20 anos depois. 20 anos depois, a mulher continuava sem visão, continuava limitada, continuava olhando para o chão, continuava carregando a sua carga, continuava levando a sua vida, continuava dormindo com dores todas as noites, continuava sem dormir, sem achar posição para dormir, continuava olhando para o chão, sem conseguir levantar os seus olhos, e aparentemente para os outros estava tudo certo. Inclusive para o chefe da sinagoga. Se essa mulher era frequentava aquela sinagoga, ele nunca se importou com a escravidão que ela estava. E ninguém nunca percebeu, talvez, a dor dela. E apesar de todas as coisas, lá no fundo do coração dela, ela ainda ia lá. Porque ela tinha ainda esperança. Porque se você vem a um lugar como este, é porque você acredita que alguma coisa ainda pode acontecer na sua vida. Você não veio aqui por acaso. Alguém estava me falando, uma pessoa falou para mim essa semana, puxa, eu preciso ir até a igreja para dar uma aliviada na minha vida. As pessoas vêm porque precisam de alguma coisa. As pessoas precisam de libertação. Precisam ser libertadas, mas não é só libertas, não, dos vícios. As pessoas precisam ser, algumas delas precisam ser libertas da língua. Que eu garanto para você que alguns vícios não levam para o inferno, mas a língua leva. Garanto para você. As pessoas são escravas, 18 anos, escrava. Aquela mulher foi se arrastando para a sinagoga naquele dia. Quando eu leio as histórias da Bíblia, eu fecho os meus olhos e eu vejo a pessoa, talvez com a dificuldade de caminhar, curvada, com dores. Se sentar lá, talvez no último banco lá, quietinha. Quero ver quem que vai ensinar alguma coisa hoje. Quero ver o que vai acontecer.
E naquele dia Jesus estava lá na cidade, Jesus estava lá ensinando naquela sinagoga, e foi a última vez que me parece que chamaram Jesus para ensinar numa sinagoga. Nós não vemos Jesus em sinagoga novamente depois desse texto, ensinando, porque Jesus era duro contra a religiosidade, Jesus era duro contra aquilo que escravizava as pessoas, Jesus era duro contra a escravidão que a religião quer colocar sobre as pessoas, dos não podes, das listas. Seja cheio com o Espírito Santo e você vai saber o que você pode e o que não pode, meu amado, o que agrada e o que desagrada a Deus. Seja cheio com o Espírito Santo e você não vai satisfazer os desejos, as vontades da carne. Não escravo de homens que fala querendo controlar a sua vida. Não vai nesse lugar, não vai naquele lugar, não faça isso, não faça aquilo. E as pessoas se tornam escravas daquelas coisas lá. E a mulher estava lá. E Jesus estava pregando, e a Bíblia diz, os seus olhos batem naquela mulher, ele a chama, e a mulher vem até a frente, ele fala para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Esta palavra mulher é uma palavra carinhosa. Algumas vezes Jesus usou esta palavra, usou para Maria lá ao pé da cruz: mulher, eis aí o teu filho. E usou para aquela mulher cananeia que vinha gritando atrás dele para ser abençoada. A minha filha está endemoniada. E Jesus: mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, esta era uma palavra carinhosa, e ele fala para ela: mulher, e talvez ela não se via como uma mulher há muito tempo, talvez ela não se enxergava, não olhava para si como uma mulher, ela olhava para si como alguém defeituosa, ela olhava para a vergonha, cicatrizes que ela tinha, ela não se via como uma mulher, mas Jesus falou para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Uma palavra do Senhor na minha vida, se eu entender, uma palavra revelada de Deus, eu sou livre de coisas que me prendem. Se as pessoas entendessem mais a Bíblia, elas seriam mais livres. As pessoas, elas se convertem, elas começam na liberdade cristã. Paulo escreveu a carta de Gálatas, falando: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Quem que levou vocês a serem escravos de novo? Quem que escravizou vocês para que vocês não obedecessem à verdade? Porque vocês eram livres, agora vocês são escravos. Porque às vezes as pessoas vão se tornando mais religiosas, são escravas. Satanás as mantém presas a alguma coisa, impede elas de crescerem na fé, elas ficam presas por coisas na sua vida, e uma palavra do Senhor, uma revelação de Deus pode libertar a minha vida e me fazer livre. Eu não preciso ser escravo de nada. Tem gente que... Eu ia vir outro dia aqui com uma manga. Aquela manga que você tem a tatuagem até aqui, o pulso. Já viu isso? Inteirinha aqui, assim, coberta. Vou pregar assim. Aí que a igreja esvazia. As pessoas, elas avaliam a vida da pessoa pela roupa que elas estão, pelo cabelo que ela tem. Hoje eu li uma reportagem que alguém me mandou, de uma organização extremamente pentecostal. Todo mundo pentecostal. E o líder daquela organização falou no púlpito: muitos que já têm vindo pregar aqui, pregam aqui bêbados, e saem daqui com cantoras gospel para ir para motel. O líder falou isso. E de terno e gravata. E aí? Vocês estão aqui comigo?
A Bíblia diz que imediatamente, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Imediatamente, ela se endireitou e dava glória a Deus. Imediatamente, ela viu pela primeira vez. Olha, você pode imaginar, ela estava ali na frente de todo mundo e pela primeira vez, ela sente alguma coisa nas suas costas, talvez um fogo nos seus ossos. E ela já tentava tantas e tantas vezes se endireitar, mas agora ela consegue endireitar. É a primeira visão que ela tem do rosto de Jesus, porque até então ela estava olhando para o chão, ela não conseguia ver o rosto desta pessoa que falava com ela, tentando, virando a cabeça para enxergar, mas agora de repente ela está olhando frente a frente com o Senhor, porque quando Deus liberta a nossa vida, uma das primeiras coisas que mudam em nossa vida é a nossa visão. A gente começa a ver as coisas de maneira diferente, os nossos limites começam a se acabar, nós começamos a transpor os limites da nossa vida, nós começamos a ver que não há mais limitações para nós. Quando nós somos libertos pelo Senhor, nós começamos a enxergar a vida de uma maneira diferente da maneira que nós enxergávamos antes. É verdade. Já não vejo mais as coisas daquela maneira. Ela mal podia se levantar, mas agora as coisas haviam mudado na sua vida. E a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Mulher não falava na sinagoga, mas essa mulher fala na sinagoga e começa a falar glória a Deus. Você é grato pelo que o Senhor tem feito na sua vida, meu amado? As palavras que saem da sua boca são para glorificar a Deus, honrar a Deus, ou mais, como Tiago falou no capítulo 3, como é que pode de uma mesma boca sair bênção e maldição? As palavras que saem da sua boca são bênção para abençoar. Meu querido, você tem que aprender a ter um coração grato pelas coisas que Deus faz na sua vida e aprender a usar a sua boca de maneira certa para adorar a Deus e louvar a Deus. Como é que pode ser bênção e maldição? A Bíblia fala que aquela mulher começou a glorificar a Deus. E você acha que todos ficaram contentes? Você acha que todos deram um pulo de alegria? Querido, você acha que todas as pessoas ficam contentes se você for abençoado? Eu achava que sim. Tonto. Verdade. Eu achava que se Deus me abençoa, todo mundo fica contente. Eu comecei a ver ao longo dos anos de ministério que nem todo mundo ficava contente. Você acha que se o Senhor abençoa você, que todas as pessoas ao teu redor vão ficar felizes, falar e vão pular junto com você, e vão sair pelos corredores da igreja e da sinagoga, gritando, glória a Deus, glória a Deus. Esta pessoa estava escrava há 18 anos e agora ela está livre, olhando para cima. Não, meu amado, não vai acontecer isto. Muitas vezes as pessoas não vão gostar das coisas que Deus faz na sua vida, então acostume-se com isto. Não espere agradar todo mundo, não espere agradar porque Jesus não agradou todo mundo. Não pense que não vão criticar você porque Jesus foi criticado e perseguido pelas coisas que ele pregava e pela maneira como ele vivia. Sempre tinha gente de plantão para achar alguma coisa. Você faz assim, alguém fala, por que você está com o dedo assim? Você faz assim, por que você está com o dedo assim? Você faz de um jeito, você corta o cabelo, por que você cortou? Eu ponho saia, por que eu pus? Escândalo. Ué. Queridos, a Bíblia fala que quando aquela mulher começou a glorificar a Deus, o chefe da sinagoga ficou indignado de ver que Jesus curava no sábado. Falou para a multidão que estava ali, 6 dias vocês têm para serem curados. Venham nesses outros dias. Eu gosto de Jesus, porque se você for ler a Bíblia, Jesus fez muitas curas no sábado, no dia que eles falavam que não era dia de cura.
Para Deus não tem dia de cura, para Deus todos os dias são dia de cura. Jesus curou o cara lá na sinagoga que estava com a mão mirrada, era sábado. Eu poderia falar 11, 12 milagres que Jesus fez no sábado. E o chefe da sinagoga, obedecendo a tradição, porque ele conhecia muito menos do que Jesus, mas ele queria achar que ele conhecia mais. Porque a tradição falava daquela maneira, e o chefe da sinagoga falou, vocês têm 6 dias para virem aqui e serem curados, então escolham um dia, não venham. Mas aquela mulher, 18 anos, talvez frequentou 6 dias aquele lugar e não foi curada de nada. Continuava escrava. Venham num desses dias para vocês serem curados. Eu gosto de Jesus porque Jesus falava o que era. E as pessoas não gostam que você fale o que é. Mas não por trás, na frente. Fala por trás, qualquer Zé fala. Desculpa os Zés. Falar por trás é fácil, meu querido irmão. Vem falar na frente. Por que tem medo de falar com as pessoas o que você pensa na frente delas? Porque é mentira? Tem medo do quê? De ser desmascarado? O que acontece? Jesus na frente, ali na sinagoga, ele estava lá. A hora que o líder da sinagoga falou isso daí, Jesus olhou e falou, hipócrita. Vocês são hipócritas. Não é à toa que mataram a Jesus. E nunca mais convidaram ele para pregar em sinagoga. Cada um de vocês desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levar ele para beber água. Por que motivo? Me deem um motivo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Esta mulher era escrava, ela estava num cativeiro. Por que motivo não deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado desta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Por que não deveria livrá-la? Porque às vezes a religião só escraviza as pessoas. Só escraviza as pessoas. A Bíblia diz que as pessoas ficaram envergonhadas, tendo ouvido Jesus falando estas palavras. Os seus adversários, interessante, Jesus tinha adversários, no plural. Seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. As pessoas ficaram envergonhadas. Porque as pessoas não têm prazer na libertação dos outros. As pessoas não têm prazer que pessoas sejam abençoadas. Você que é cristão não é para ser assim, meu amado irmão. Você tem que ter prazer na bênção na vida do teu irmão. Você tem que se alegrar com ele. Você tem que pular de alegria se o Senhor o abençoa. Seja em qualquer área da sua vida. Seja na sua vida financeira. Seja na cura. A gente louva a Deus. Oh, que bênção, a pessoa foi curada. Mas se a pessoa prosperar e tiver mais dinheiro do que a gente desce a lenha nela. Você deveria se alegrar com a bênção de Deus na vida dos outros, meu amado, ou não? Jesus, certa vez ele contou uma história, e ele falou, olha que o Senhor lá contratou uns trabalhadores pela manhã, e falou para eles, eu vou pagar 1 denário para vocês por o dia de trabalho. Aí aquelas pessoas saíram de manhã e foram lá para a lavoura trabalhar. Quando chegou no meio-dia, ele passou na praça, e tinha umas pessoas ali, desocupadas, e ele falou, vocês querem trabalhar lá na minha lavoura? Eles falaram, nós estamos aqui precisando de um trabalho, eu vou dar 1 denário para vocês, podem ir, eu vou dar um dinheiro para vocês, podem ir lá. Aí, quando foi 5 horas da tarde, o homem passou ali na praça, estava no fim do dia, e havia umas pessoas ali que não tinham conseguido trabalho nenhum naquele dia, estavam tristes, e o homem falou, vocês não conseguiram trabalho? Ele falou, não, ninguém nos deu trabalho hoje, vocês querem trabalhar na minha vinha? Ainda tem 1 hora. Eles falaram, tá bom, então vão lá, e trabalharam lá na vinha. Chegou no final do expediente, o senhor chegou
lá e começou pelos últimos. Aquele que chegou e trabalhou 1 hora só, o Senhor foi lá e deu 1 denário para ele e falou: muito obrigado pelo seu trabalho. Aquele que começou meio-dia, o Senhor foi lá e deu 1 denário para ele e falou: muito obrigado pelo seu trabalho. A Bíblia diz que aqueles que chegaram cedo ficaram pensando: bom, nós vamos ganhar uma grande quantia agora. E o Senhor chegou lá e deu 1 denário para cada um deles e falou: muito obrigado pelo seu trabalho. Lá vem você pensar: que coisa injusta é esta? E foi o que eles começaram a falar. Soltaram a língua. Não é justo isso daí. Nós trabalhamos aqui o dia inteiro. E o Senhor falou: o que vocês estão falando aí? Não, nós estamos falando que não é justo isso daí. Porque nós estamos aqui, enfrentamos o calor do dia, o sol o dia inteiro, e o Senhor nos deu 1 denário, e chegou esses caras aqui que ficaram 1 hora aqui, e o Senhor deu para eles 1 denário também, isso não está certo. E o Senhor falou: como assim não está certo? O que eu combinei com vocês que vieram para cá às 8 horas da manhã, 6 horas da manhã? Que eu ia dar quanto? O Senhor falou que ia dar 1 denário, então está aqui, toma aqui o teu denário, e vai embora, Deus te abençoe. Eu cumpri o que eu falei. E o dinheiro é meu. E se eu quiser dar 10 denários para aquele que chegou e trabalhou 1 hora, eu faço o que eu quero com o que é meu. Ou não? Ou será que os seus olhos são maus porque eu sou bom? E estou dando para essa pessoa aqui. Porque eu quis dar, que era meu. As pessoas, elas enxergam as coisas diferente do que Deus enxerga. Se Deus quer abençoar aquela pessoa que chegou na última hora, glória a Deus por isto. Eu estou na igreja há 25 anos, agora chegou esse daqui há 1 semana, há 1 mês, há 3 meses. Já está lá, você viu? Está lá, do lado do pastor lá. Está lá. Foi lá levar água para o pastor. 6 meses na igreja, eu estou aqui há 25 anos. Queridos, Jesus, ele fazia milagres para nos ensinar. Para nos ensinar. Nunca mais chamaram Jesus para pregar em sinagoga. Notícia se espalhou. Mas Jesus estava ensinando que as pessoas podem estar na sinagoga e estarem tão acostumadas com a religião e serem escravos. E que Jesus falou para aquela mulher: mulher, fica livre. Sua vida mudou naquele dia. Igreja é lugar de mudança, meu amado. Você vem aqui para ser mudado. Eu venho aqui para ser mudado. Todos nós, quando chegamos aqui, falamos: eu quero ser transformado, eu quero ser mais crente a partir de hoje, eu quero ser mais cristão, quero amar mais a Deus, eu quero viver mais para Deus, eu quero honrar mais a Deus com a minha vida. É esta atitude que você vem. Eu quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, pela minha casa, pela minha família, e se Deus resolveu abençoar o meu vizinho, glória a Deus por isto. Eu estou feliz porque o Senhor está abençoando o meu vizinho mais do que está abençoando a minha vida. Eu tenho que ter um coração correto, meu amado. E não ser como o chefe da sinagoga. Ficou indignado. Indignado porque Deus estava abençoando a vida de uma pessoa que estava lá 18 anos sendo escrava. Como que é você? Como é o teu coração? O que te alegra? Quando você vem a este lugar para adorar ao Senhor, você tem um coração grato, de verdade. Eu estou aqui para adorar a Deus. O Senhor me libertou, o Senhor libertou o meu irmão que está aqui sentado do meu lado. Eu sou grato a Deus por estas coisas. Será que você é escravo de alguma coisa na sua vida? Conheci uma pessoa que ele tinha desejo de servir a Deus, mas ele não conseguia controlar a sua vida financeira. Ele dava cheque sem fundo para os outros. Ele era crente,
Como assim, pastor? Bom, pelo menos ele ia na igreja. Dava cheque sem fundo para as pessoas. Crente não dá cheque sem fundo, querido. Oh! Pode até acontecer um dia lá, você deu por engano e esqueceu de depositar. Mas crente não fica passando cheque sem fundo para os outros. Crente é sal da terra e luz do mundo. Está me ouvindo? E ele passava cheque sem fundo para os outros. E não consertou isto. Satanás o manteve preso. Hoje eu não sei onde ele está, mas eu sei que alguns anos depois ele estava no mundo. Longe de Deus. Porque não foi liberto. Todos nós precisamos ser libertos. Nossa vida foi liberto. Às vezes as pessoas estão na igreja, eu sempre falo isso, são escravas no seu casamento, estão presas por armadilhas do inimigo na sua vida. Precisam ser libertas. Às vezes tem um lugar para libertação, de liberdade. Deus mudar a história das pessoas. Enfim, as pessoas começaram a glorificar a Deus, os religiosos foram envergonhados, e aquela mulher que era escrava, 18 anos, foi embora vendo a vida de uma maneira diferente, mudada. Você vem a este lugar para ser mudado, você vem a este lugar para sair daqui e ver a vida diferente. Você vem para este lugar para sair deste lugar com um novo sonho no teu coração, um novo desejo. O que Deus quer falar para você hoje, que Ele tem para você amanhã, na segunda-feira. Amanhã, segunda-feira, você vai para o seu trabalho e eu vou de uma maneira diferente. Eu fui abençoado, eu fui para a casa de Deus, eu louvei a Deus, Deus me curou, Deus me libertou, Deus mudou a minha vida. Deus falou a minha consciência de áreas que eu preciso mudar. Deus falou na minha consciência de coisas que eu preciso de cura, que eu preciso ser liberto na minha vida. Deus falou meu coração de áreas da minha vida que precisam ser transformadas. Se você ouvir a Deus, Deus vai falar com você, meu amado. Deus vai falar com você. Cada vez mais, Ele vai santificando a nossa vida pela palavra. A palavra vai mudando a nossa vida, vai mudando a nossa história, vai mudando o nosso comportamento. Amém, meu amado? Eu sou livre para cantar, sou livre para adorar a Deus, só não sou livre para falar da vida alheia, não sou livre para o pecado, não sou livre para fazer coisas que não devo, mas eu sou livre para me vestir. Se eu não estou defraudando ninguém, não é? Se eu não estou defraudando ninguém com a minha roupa. O que é defraudar, pastor? Defraudar é produzir desejos sexuais na outra pessoa que não pode ser satisfeitos. Se uma moça veste de uma maneira que alguém olha para ela e fica cobiçando ela, porque a roupa dela é indecente, isso está errado, ela está pecando. Estou falando que você tem que usar toga. Mas eu estou falando que a gente deve se vestir de uma maneira que não defraude ninguém. Isso está escrito na Bíblia. Acabou. Mas isso não é ser escravo. Não sou escravo. Sou livre. Para honrar a Deus com a minha roupa, com a minha vida, com tudo. Amém, meu amado? Senhor querido, nós te agradecemos por este tempo que estivemos meditando na tua palavra, Pai. Pela vida dos meus irmãos e irmãs, neste lugar. Pai querido, que o Senhor esteja curando pessoas, libertando pessoas, agindo na vida de pessoas, Pai. Senhor, pessoas que estão às vezes na igreja há tantos anos, e todos nós precisamos ser tocados, sermos mudados, sermos transformados. Espírito Santo, que tu possas quebrar o jugo, mudar os corações, mudar as vidas, libertar, abençoar, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, haja na vida de cada pessoa, cada família que venha a este lugar, Senhor, que as pessoas saiam daqui transformadas,
pela tua palavra, pela tua presença, pelos louvores que são cantados. Que as pessoas saiam desse lugar transformadas, Pai, em nome de Jesus. Por tua bondade, pelo teu amor, hoje eu sei.